odeia, e eu quero agradar ao Senhor, eu tenho que dizer, isso eu não posso praticar e nem fazer. Por quê? Porque eu vou estar desagradando a Deus. E aqui em Provérbios é algo muito interessante, porque a primeira coisa que vai falar que o Senhor odeia, ele vai dizer assim, que são os olhos altivos. O que é olho altivo? É o orgulho. O que é olho altivo? É a arrogância. O que é olho altivo? É a soberba. Entenda uma coisa, o Senhor, ele odeia o orgulho, ele odeia a arrogância e ele odeia a soberba. Então é por isso que todos os dias de nossas vidas, que nós possamos tirar tudo isso de nós, que nós possamos deixar de praticar, porque isso não agrada ao Senhor. Abre a sua Bíblia, ó, livro do profeta Isaías, capítulo 14. Isaías 14. E o versículo 12, que vai dizer assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo abismo. Ou seja, por que o Senhor ele odeia o orgulho? Nesse versículo aqui de Isaías, vamos dizer sobre Satanás, que o orgulho fez com que a soberba, o orgulho, fez com que ele quisesse ser maior do que Deus. Então, uma das coisas que o Senhor odeia sobre as nossas vidas é a arrogância, a soberba e o orgulho. Por quê? Porque isso nos fazem, muitas vezes, em alguns momentos, nos sentimos superiores às outras pessoas. Ou seja, coloca nós em uma posição alta. Eu creio que você já conviveu com alguma pessoa e passou, que muitas vezes a pessoa ela te olha de alto a baixo e te menospreza porque ela se sente superior. Ou seja, então é isso quando fala sobre os olhos altivos, está dizendo sobre a arrogância, sobre o orgulho, sobre a soberba de pessoas que querem ser superiores às outras. Então que nós possamos aprender com o Senhor, não possamos ter olhos altivos, que a humildade ela possa tomar conta de cada um de nós. Neste versículo ao qual nós lemos que o orgulho fez com que Lúcifer ele quisesse tomar o lugar de Deus. E muitas vezes, através do orgulho e da soberba, nós queremos tomar algumas coisas que não nos pertencem. Então que possamos vigiar todos os dias para não fazermos. Não deixe o orgulho entrar no seu coração. Ainda que ele queira vir, não deixe a soberba nem a arrogância. Ainda que ela queira vir, rejeite, renuncie e diga: não, eu não sou melhor do que ninguém e nem superior a ninguém. Eu sou igual a todas as pessoas. Então eu vou tratar todas iguais. Mas entenda que o orgulho, o Senhor odeia. Não sou eu que odeio, é o Senhor. É Ele que não quer que nós praticamos e nem fazemos. E qual que é a segunda coisa que o Senhor Ele odeia? A Bíblia vai dizer língua mentirosa.
língua mentirosa. Ou seja, aqueles que falam mentira. Olha que interessante. O Senhor odeia mentira. E por que o Senhor odeia mentira? Abra a sua Bíblia em João capítulo 8 e o versículo 44. João capítulo 8 e versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então entenda que o Senhor ele vai dizer, olha, eu odeio a mentira. Por que ele odeia a mentira? Porque o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que mentem ou proferem mentira falam daquilo que lhe é próprio, ou seja, daquilo que o seu pai faz, que é o diabo. Então entenda uma coisa, essas 6 coisas que a qual nós estamos falando é algo importante, porque são algumas coisas que Deus, através de Salomão, inspirado, ele escreveu, para que eu e você venha ter o entendimento que muitas vezes eu falo aquilo que o inimigo ele quer que eu falasse. Quando eu minto, eu não estou agradando a Deus. Quando eu minto, eu estou agradando ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Então que eu e você possamos prestar atenção. No nosso dia a dia, a Bíblia diz aquele que profere mentira, aquele que fala mentiras. Que nós possamos entender e aprender com o Senhor. Irmãos, quando nós aprendemos algo, nós precisamos não fazer mais, colocar ele em prática todos os dias. Será que hoje você pode tomar uma decisão e dizer assim, a partir de hoje, eu não vou mentir mais. A verdade doa quem doer, eu vou falar a verdade, porque quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ainda que a Bíblia não diz que quem mente é o filho do diabo, mas podemos fazer uma comparação. Se o diabo é o pai da mentira, todos os que mentem são seus filhos. Então entenda isso muitas vezes. É o Senhor que está dizendo, não minta, fale a verdade. Esteja pronto a dizer a verdade, porque isso agrada ao Senhor. Se o Senhor odeia aquele que fala mentira, eu tenho certeza que ele vai se agradar daquele que fala a verdade. Que possamos entender e aprender isso para colocarmos em prática todos os dias de nossas vidas. E qual que é a terceira coisa? A terceira coisa é que o Senhor ele odeia, aleluias, mãos que derramam sangue inocente. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo sobre a violência. Mãos que derramam sangue inocente. Ele está falando sobre a pessoa que é violenta, que ela age contra o inocente, ou seja, ela tem a sua maneira de agir com violência, e muitas vezes a pessoa não merecia ouvir aquilo, não merecia passar por aquilo. Mas o homem que ele é dessa forma, ele não olha para isso. Ele é violento. Ele não respeita o inocente. Ele não respeita ninguém. Ele quer somente fazer o mal. Então é por isso que aqui nós vemos que mãos que derramam sangue inocente. Pessoas
que estão inclinadas para a violência, que não está nem aí se a pessoa deve ou não deve. Ela quer saber que ela vai fazer e acabou. Irmãos, nós muitas vezes, o Senhor está dizendo que Ele odeia essas pessoas violentas contra o inocente. Por quê? Porque é o que nós vemos diariamente. Então você diz assim, não, mas por que o Senhor Ele não age? Por que o Senhor Ele não defende? Mas pelo contrário, o Senhor Ele nos defende. Mas é que o homem ele é mau muitas vezes. E ele se apressa para derramar sangue inocente, ou seja, ele não está nem um pouco preocupado com as suas ações ou com as suas atitudes e nem com as consequências. É diferente do homem bom, é diferente de mim e de você. Nós pensamos as nossas ações, nós pensamos nas consequências, mas essas pessoas não pensam. E o Senhor está dizendo, olha, aqueles que agem com violência contra o inocente, eu odeio essas atitudes. Só que entenda que o interessante aqui, irmãos, que o Senhor não está dizendo que Ele odeia a pessoa. Ele está dizendo que Ele odeia as práticas. As práticas e não as pessoas. Então nós vemos que todos os dias nós precisamos entender que essas práticas aborrecem o Senhor. E quem as pratica está fazendo o Senhor se aborrecer, ou seja, o Senhor odeia essas práticas, não as pessoas. É por isso que eu e você todos os dias devemos olhar o que nós estamos fazendo agrada ao Senhor. O Senhor olha do céu e diz, olha, eu tenho me agradado do meu servo e da minha serva. Por quê? Porque ele não mente. Porque ele não tem olhos altivos. Porque eles não têm mãos que derramam sangue inocente. Eles não é violento. Não tem violência na vida dele. Porque nós vemos que muitas pessoas, aonde ele já chega para causar violência. Então que possamos aprender nesta noite. E qual que é o quarto? Vamos para o quarto. Mãos que derramam sangue inocente. 4. O coração que maquina pensamentos. Em algumas traduções está mal, outras está iníquos e outras está pensamentos viciosos. Não sei qual que é a tradução da sua Bíblia, mas nós vemos aqui que maquinar quer dizer o quê? Premeditar. Coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos mal. Maquinar quer dizer premeditar. São aquelas pessoas que premeditam mal, ou seja, que começam a planejar nos seus pensamentos aquele mal que ele vai fazer contra alguém, ou aquilo que ele vai praticar contra alguém. Então entenda que isso o Senhor odeia, porque nós vemos que há coisas que nós fazemos que é premeditada. Por que é premeditada? Nós pensamos, nós planejamos, nós olhamos a situação, nós esperamos um momento, e na hora certa vamos lá e praticamos. E a Bíblia diz que o Senhor me odeia por quê? Porque quando eu premedito alguma coisa, a hora que eu realizo aquilo me dá prazer. Porque eu esperei muitas vezes uma semana, um dia, um mês, para o quê? Para premeditar aquilo. Para colocar aquilo em prática. E aquilo não era algo bom, era algo ruim. Quantas pessoas premeditam mal? Por ouvir alguma coisa que não lhe agradou, ela diz, espera um momento que eu vou te dar o pulo. E a hora que a pessoa menos espera, ela fala assim, lembra daquela vez que você falou aquilo? Ela ficou premeditando aquilo
aquele tempo todo só para esperar um deslize do outro para ela poder vir com a resposta. Então entenda isso que a Bíblia está dizendo, que o Senhor, Ele odeia isso. Ele odeia essas coisas. Irmãos, que nós não possamos premeditar nada de mal em nossos corações. Nós possamos, cada dia mais, como diz aqui a palavra, não premedite. Viva um dia após o outro. Limpe o seu coração. Porque a Bíblia vai dizer assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que é ser limpo de coração? É quando não tem nenhum mal, nenhum pensamento mal premeditado em mim. O que a pessoa falou contra eu perdoei. O que a pessoa fez eu esqueci. O que a pessoa falou eu não me lembro mais. Porque eu estou somente fazendo aquilo que é certo. Então não faça isso, porque isso a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele odeia. Então se Ele odeia, eu tenho que fazer somente aquilo que agrada ao Senhor. Vamos para o quinto. Lembre-se que há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Coração que mamina aqui nos vencimentos. Pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam para correr para o mal. O que o Senhor está dizendo aqui muitas vezes? É aquelas pessoas que elas agem por impulso. Sabe as pessoas que agem por impulso? Você mal terminou de falar uma palavra, já tem resposta na ponta da língua. Você mal de fazer uma coisa, já está dando troco. Então peço que se apressam para o mal, ou seja, tem pressa não para fazer o bem, mas para dar o troco e pagar o que na mesma moeda. São pessoas impulsivas, ou seja, pessoas que agem através do impulso. Pessoas que realmente, ela não se preocupa em fazer o mal, ela faz. Ela diz, não, mas você merecia. Quem mandou você falar? Quem mandou você me tratar assim? Eu vou fazer do mesmo jeito. Então que possamos o quê? Todos os dias estar o quê? Na presença do Senhor. E não nos apressarmos para o mal. Não agimos pelo impulso, porque quando agimos pelo impulso, fazemos muitas coisas que vamos nos arrepender depois. Fazemos muitas coisas que não vão agradar ao Senhor. E o Senhor, Ele vai estar dizendo que o Senhor odeia essas pessoas que se apressam para o mal. Seus pés são ligeiros para fazer o que é errado. Seus pés são ligeiros para não fazer o certo, para fazer o errado. Como que estão meus pés? Será que eu consigo suportar alguma coisa de alguém? Ou eu falo assim, ninguém mandou se eu falar. Você falou, você vai ouvir. Você fez, você vai pagar na mesma moeda. Irmãos, não. Isso são pés que se apressam para o mal. E a Bíblia vai dizer, não sedes imitadores do mal. Mas devemos imitar o quê? O bem. Porque só existe uma maneira de vencer o mal. Vencemos o mal com o bem. Então que eu e você não possamos agir mais por impulso, pela pressa. Porque muitas vezes a pressa, ela faz nós cairmos e ela faz nós errarmos. É a pressa que faz isso. E aqui o Senhor vai dizer assim, que Ele odeia aquele que se apressa para o mal. Não se apresse. Tenha calma, tenha perseverança, tenha tranquilidade para resolver as suas coisas. E quando você tiver isso, tenha certeza que você vai começar a agradar ao Senhor. Vamos então para a sexta.
testemunha falsa que profere mentiras. Tiago está dizendo que ele odeia. O que ele odeia? A testemunha falsa. E o que é a testemunha falsa? É quando muitas vezes eu falo que alguém fez uma coisa sabendo que ele não fez. Eu me torno uma testemunha falsa. Ou quando eu acuso alguém sabendo que ele não foi ele, eu me torno uma testemunha falsa. Quando eu vou lá, a pessoa diz, não, vai lá e fala que eu não estava lá, vai lá e fala que não fui eu. E você sabe que foi a pessoa, mas para defender e para livrar, você diz, não foi ela. Então o que nós podemos entender? Que a testemunha falsa a qual o Senhor ele odeia é aquele que conscientemente sabe da verdade, mas ele encobre. E ele prefere o quê? A falsidade. Ele prefere a mentira. E será que nós nunca fizemos isso, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor vai odiar isso. Porque muitas vezes eu sei qual é a verdade e qual é a realidade, mas muitas vezes conscientemente eu falo mentira. Eu digo, não é isso, não é aquilo, não é desse jeito. A Bíblia diz assim que o Senhor odeia a testemunha falsa. O Senhor ele odeia. E eu separei aqui alguns versículos, irmãos, sobre a testemunha falsa, somente para nós meditarmos aí, para você entender a importância, aqui em Provérbios, capítulo 14, e o versículo 25. Vai dizer assim, ó, a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. Ou seja, a testemunha falsa, que em Provérbios diz que ela é enganadora, ela gosta de enganar as pessoas. Provérbios 19 e o versículo 5 vai dizer assim, ó, a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. A testemunha falsa, ela não vai escapar, ela não vai ficar como inocente. Só que entende que muitas vezes o que acontece? As pessoas se vendem por alguns trocados, as pessoas se vendem por alguns favores, as pessoas se vendem por alguma coisa e findam sendo testemunha falsa. E a Bíblia diz que a testemunha falsa, ela não vai ter ninguém por você. Porque entenda que sobre a testemunha falsa é tão importante, porque nós temos que um dos mandamentos do Senhor é que não dirá falso testemunho. Ou seja, não dirá falso testemunho. E eu entendo que muitas vezes esta aqui é tão importante. O Senhor diz assim, eu odeio quem diz falso testemunho. E quantas vezes nós falamos de algo que não sabemos se é verdade, porque ouvimos outra pessoa falar, porque ouvimos outra pessoa fazer, então eu começo a falar a mesma coisa. E se a outra pessoa estiver dando falso testemunho? Se você passou à frente, você aí também vai ficar como uma pessoa que fala o falso testemunho. Então eu tenho que aprender com a palavra, aprender com o Senhor e dizer, a partir de hoje eu não dou falso testemunho. Eu vou falar somente aquilo que é verdade. Eu vou somente ser testemunha da verdade. E a verdade que vai prevalecer. Porque muitas vezes as pessoas elas são enganadas pelo inimigo, compradas por ele, e vão lá e proferem mentiras
para prejudicar alguém, em benefício próprio, mas tome cuidado. A Bíblia diz que essas pessoas o Senhor odeia. As suas práticas Ele não aceita. Ele não quer, Ele quer que eu e você deixemos de praticar isso. Ele quer que eu e você começamos a praticar aquilo que é certo e aquilo que é correto, para que o nome do Senhor Ele seja glorificado em mim e em você. Eu não sei se você já foi uma testemunha falsa, mas entenda, se você foi, o Senhor odiou a sua atitude, não você, mas a sua atitude. Então entenda que quando eu estou sendo uma testemunha falsa, o Senhor está odiando as minhas atitudes. Então que eu e você possamos aprender com a palavra e dizer: não, eu não posso mais ser uma testemunha falsa. Eu não posso mais fazer isso, eu tenho que falar o que é a verdade. E a última, para nós terminarmos, a Bíblia vai dizer sobre é o que semeia contenda entre irmãos. Entenda que essas 6 coisas o Senhor Ele odeia, que nós falamos. Mas Ele vai dizer assim que a sétima, essa sétima aqui, a sua alma abomina. A sétima vai dizer que o que? As 6 coisas que o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina. O que é abomina? O Senhor não aceita. Ah, mas os pecados então são diferentes? Não. Os pecados são os mesmos, mas cada pecado tem uma consequência diferente. E aqui quando ele fala a sua alma abomina, é porque ele está dizendo que nós não podemos nem pensar em praticar. E o que é isso? Aquele que semeia contendas entre os irmãos. Olha que interessante. O que é contenda? Fofoca. O que é contenda? Diz que me diz que. O que é contenda? É tudo aquilo que você fala para tentar provocar, tentar ferir, tentar denegrir a imagem do outro. Porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas querem se sobressair através da outra, mas para ele se sobressair, se ele não falar um monte de inverdade da outra pessoa, parece que ele não está satisfeito. Então a Bíblia vai dizer que este último que a sua alma abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E é interessante, irmão, sabe por quê? Porque nós temos que confiar no nosso irmão, acreditar no nosso irmão, ter a certeza que o nosso irmão nos ama, ter a certeza que o nosso irmão nos defende, ter a certeza que o nosso irmão está ao nosso lado, ter a certeza que ele está nos abraçando, que ele está perto de nós. Mas quando vamos ver o que acontece, ele está nos caluniando, nos criticando, nos apontando, nos julgando, falando mal, fazendo algo das nossas vidas. E o Senhor vai dizer que esta atitude Ele abomina. E quem sabe é a atitude que mais acontece entre os irmãos, que é criticar o outro irmão, que é falar mal do outro irmão, que é muitas vezes surgir uma contenda, uma revolta, uma confusão, e isso surge, irmãos, de uma hora para outra. Então eu preciso fazer o que? Vigiar, dobrado, e dizer: olha, eu fiz algo ontem que o Senhor abominou. Por quê? Eu falei de um irmão. Então peça perdão, porque você fez algo que o Senhor abomina.
Não, eu semeei contenda entre eles. Olha, eu joguei um irmão contra o outro. Eu joguei o pastor contra a igreja contra o pastor, a irmã contra o irmão. Então peça perdão, porque a Bíblia vai dizer que esta atitude o Senhor, Ele odeia. E eu preciso fazer o quê? Aprender, irmãos. E esse último aqui, ele é interessante porque ele vai falar sobre algumas coisas relacionadas a irmãos. Irmãos quer dizer pessoas próximas, pessoas que estão junto, pessoas que estão lado a lado, pessoas que precisam se defender, mas muitas vezes não se defende. Aqui em Provérbios capítulo 16 e o versículo 28 diz assim: ó, o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Ou seja, quem sou eu na igreja? Quem sou eu entre os irmãos? Eu estou semeando contenda entre os irmãos? Analise a sua vida aí agora. Analise as suas atitudes agora. Analise você mesmo, irmãos. Porque senão você está praticando algo que o Senhor abomina. Daí você diz: não, mas eu oro, eu jejuo, eu busco, eu leio a Bíblia, eu faço um monte de coisa, mas parece que nada muda. Sim, porque enquanto você estiver fazendo algo que o Senhor abomina, todas as outras ações muitas vezes não vão surgir efeito. Porque o Senhor, Ele quer que você agrade a Ele com as suas atitudes. E Ele já está dizendo aqui que há 6 coisas que Ele odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Ou seja, Ele está dizendo: olha, essas atitudes que você pratica, mude elas. Porque quando você começar a mudar elas, o Senhor, Ele vai começar a liberar bênçãos e vitórias sobre a sua vida. Mas enquanto houver pessoas que semeiam contenda entre os irmãos, entre as pessoas próximas, entre as pessoas que têm que defender, entre as pessoas que têm que amar, entre as pessoas que têm que estar junto, como que nós vamos chamar alguém de irmão que só sabe fazer contenda, só sabe fazer confusão? Entenda que essa pessoa ela vai ter com o Senhor. O Senhor está odiando a sua atitude. O Senhor está abominando a sua atitude. Então eu e você nesta noite, que possamos aprender com esta palavra e começar a dizer: Senhor, me ajude a ter atitudes diferentes. Me ajude a praticar coisas diferentes. Me ajude a fazer coisas diferentes. Me ajude a estar de uma maneira diferente. Que você possa gravar esse versículo aqui em Provérbios capítulo 6 e o versículo 16, 17, 18 e o 19. Que você possa meditar em casa e dizer: Senhor, se o Senhor odeia essas coisas e a 7ª a sua alma abomina, a partir de hoje eu não vou desagradar mais o Senhor. A partir de hoje eu vou tomar uma posição, e a hora que eu ver alguém tentando semear contenda, eu vou defender e eu vou dizer: não pode. O Senhor odeia isso, a sua alma abomina isso. Não faça isso, porque você está desagradando ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos todos os dias, como igreja, nos defendermos uns aos outros, em vez de semearmos contenda no meio um dos outros. Então aprenda com esta palavra todos os dias da sua vida e faz o quê? Defenda o seu irmão, defenda o seu próximo, ajude ele em oração, ajude ele a crescer, ajude ele a vencer, ajude ele a conquistar coisas boas.
para que isso venha a acontecer, é necessário que eu não venha fazer esse sétimo aqui, que é o que? Semear contenda entre os irmãos, ou semear contenda na igreja. Então que todos os dias eu e você possa aprender o que o Senhor odeia: a mentira, o que o Senhor odeia: o orgulho, o que o Senhor odeia: a violência, o que o Senhor odeia: eu agir no impulso, na pressa para fazer o mal, na pressa de me vingar, na pressa de pagar na mesma moeda. O que o Senhor odeia: quando eu premedito alguma coisa, eu começo a premeditar as coisas. O que o Senhor odeia: ser testemunha falsa. O Senhor odeia. O que o Senhor abomina: semear contenda entre os irmãos, ou seja, causar confusão entre as pessoas. Pare de causar confusão entre as pessoas e comece a ajudar, comece a resolver as coisas. Se está surgindo confusão, você diz: não, peraí, eu vou ajudar a resolver e não a fazer a confusão crescer. Esses aqui são alguns conselhos de Provérbios que vai ser o que o Senhor agrada e o que Ele desagrada. Então, se eu e você colocarmos em nosso coração que nós queremos ter uma vida para agradar ao Senhor, essas coisas elas têm que sair das nossas vidas e nós procurarmos nunca mais praticarmos isso. Amém? Que as palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor. Se nós colocarmos de pé aí, vamos já dar encerramento deste culto. Quero aos irmãos que quinta-feira tem culto, todos estão convidados para estarmos aqui adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é fiel e poderoso para fazer todas as coisas.